Vamos dar seguimento ao nosso curso, abordando agora o trabalho com o subconsciente. Antes de mais nada, vamos diferenciar um pouco a questão do que é subconsciente e inconsciente. O inconsciente é um termo mais amplo que abarca a mente instintiva e a espiritual. Então, dentro do yoga, a noção de inconsciente ela está mais relacionada à percepção junguiana, que abarca o inconsciente individual e o coletivo. Dentro do Raja Yoga, a gente trabalha muito com esse termo subconsciente, uma vez que ele está relacionado à mente instintiva e é onde interessa-nos em especial a questão das memórias guardadas. Nós sabemos que a nossa mente capta tudo o tempo todo, mesmo que não nos demos conta disso. E essas memórias ficam armazenadas na mente instintiva. Então, a nossa mente subconsciente, ela guarda essas memórias. Ela está associada a tudo que fazemos enquanto o corpo físico dorme. Dentro desses estudos, nós consideramos as chamadas viagens astrais. Nós consideramos a existência de outros corpos e, ligado a isso, a outras dimensões. Então, do ponto de vista do yoga, quando uma pessoa dorme, ela não simplesmente projeta sonhos, ela vive experiências no mundo astral e traz essas memórias para o corpo físico, digamos assim, né? Para uma interpretação em termos de uma certa lembrança dessas experiências, mas na realidade elas são acontecimentos que se dão, projeções que se dão no mundo astral. Bom, o subconsciente ele se acha relacionado no nível físico com o cerebelo e com o sistema nervoso simpático. Adentrando um pouco mais na questão do subconsciente, ou da mente subconsciente, qual de nós já não esteve preocupado com o problema? Qual de nós já não esteve queimando os miolos, perdendo noites de sono por certas preocupações? E quem de nós também já não evidenciou que as soluções para os problemas nos chegaram nos momentos que menos imaginávamos, né? Em circunstâncias que estávamos de certo modo desligados daquela questão. Bom, esse jeito como a solução chega é o jeito do subconsciente. A nossa mente subconsciente, ela trabalha dessa forma. Se nós queremos conseguir a ajuda dessa mente, nós precisamos trabalhar com o chamado relaxamento ou o esquecimento do problema. A chave para se conseguir o auxílio está justamente nesse silêncio, nesse esquecimento total do problema. Então, se queremos soluções para as questões que nos afligem, dentro do Raja Yoga, a melhor política é esquecer o problema. Fazendo isso, a mente subconsciente trabalha e ela traz a solução. Quando pensamos demais, a única coisa que a gente consegue é ter dores de cabeça, desarranjos intestinais, queda na imunidade, insônia, e, enfim, outras reações que são resultado dessa ansiedade além da conta. As decisões mais acertadas, elas acontecem nos momentos de paz e de higiene mental, quando a gente aquieta, quando a gente silencia. O inconsciente é quem, no caso, começa a trabalhar quando a mente intelectiva dá uma tranquilizada. Em vista disso, não é mais inteligente nós esquecermos os problemas, né? E deixarmos que uma parte de nós cuide disso, que organize isso, que trabalhe isso por nós? Quando estamos receptivos ao nosso próprio subconsciente, então nós melhoramos nossa capacidade de compreensão,
economizamos energia não só mental, mas também emocional e física, né? Isso ajuda no processo do autoconhecimento, uma vez que o subconsciente ele também nos faz trabalhar ou facilita para nós questões ligadas a situações filosóficas, questionamentos filosóficos, questões ligadas ao nosso próprio autoconhecimento, né? Em processos meditativos, por exemplo, quando nós esquecemos o problema, começamos a ter intuições e as respostas vêm. É interessante, mas é assim mesmo que acontece. Bem, se estivermos atentos, nós vamos perceber que a natureza dessas energias está sempre presente, sempre atuante. E nós podemos, então, atuar e interagir com elas de uma maneira inteligente. Há um autor chamado Ramacharaka que escreveu um livro muitas décadas atrás chamado Raja Yoga, Lições sobre o Desenvolvimento Mental. Esse livro ele dá exercícios justamente para se ter uma maior interação com a mente subconsciente e tornar nossa vida mais bem estruturada, mais bem administrada e com menos tensões, né? Eu gostaria de ler para vocês um trecho dessa obra que já passa a noção de como acontece um desses exercícios, né? É do capítulo 10 desse livro e vou ler uns trechos para vocês, tá? Ele diz assim: os yogis hindus, ou antes, aqueles que instruem seus alunos em Raja Yoga, ensinam-lhes os meios pelos quais podem dirigir sua mentalidade subconsciente para trabalhar por eles, do mesmo modo como podem encarregar outra pessoa da execução de um trabalho. Eles lhes ensinam os métodos pelos quais, depois de terem acumulado o necessário material, podem ordenar a mentalidade subconsciente que o disponha, arranje, analise e que dele construa alguma coisa que se deseje saber ou conhecer. E mais ainda, os instrutores yogis ensinam aos seus discípulos como dirigir e encaminhar a mentalidade subconsciente para ela achar e lhe apresentar certas informações que se pode encontrar apenas dentro da mente mesma, alguma questão filosófica ou metafísica. Tendo adquirido esta arte, o estudante ou o yogi descansa, sabendo que o resultado desejado se lhe apresenta no devido tempo e, consequentemente, não ocupa como assunto a sua mente cônscia, sabendo que, dia e noite, incessantemente, o processo da operação subconsciente está em movimento e que a mentalidade subconsciente está trabalhando, colhendo a informação ou elaborando o problema. Então vocês vejam que a questão é essa: temos um problema para resolver, vamos pensar sobre esse problema e passar essa incumbência à mente subconsciente. E ele segue aqui dando mais explicações sobre esse processo. Mais um trecho aqui. O yogi toma o estudante quando este está muito embaraçado, considerando um difícil tema filosófico. Ele manda o estudante afrouxar todos os músculos, retirar a tensão de todos os nervos, deixar de fazer qualquer esforço mental e esperar, assim alguns momentos. Depois, manda-lhe firmar, fixar e conservar diante de sua visão mental, por meio da concentração, o objeto em questão. Em seguida, ensina-lhe a passá-lo à mentalidade subconsciente por um esforço da vontade, sendo este esforço auxiliado pela formação de uma imagem mental do objeto, como uma substância material ou como um feixe de pensamentos, que é levantado corporalmente
e metido numa escotilha ou alçapão mental, onde se perde a vista. O estudante diz, nesta ocasião, à sua mentalidade subconsciente: eu quero que este objeto seja bem analisado, arranjado, classificado e o que mais se deseja, e que me sejam apresentados depois os resultados. Cuida disso. Esse é o procedimento. O estudante aprende a falar a mentalidade subconsciente como se ela fosse uma entidade separada dele, encarregada de fazer o respectivo trabalho. Ele aprende também que o aguardar com confiança é uma importante parte do processo e que o grau de sucesso depende do grau desta expectativa e confiança. Aí mais adiante ele segue falando: é natural que o êxito dependa principalmente da prática. A prática aperfeiçoa tudo, como sabeis, e as operações mentais subconscientes não formam exceção à regra. O estudante progride gradativamente na arte de operar subconscientemente e depois dedica seu tempo à aquisição de novos fatos para a digestão mental, ao invés de ocupá-lo com o pensar mecânico. Havemos, pois, de lembrar um ponto muito importante, a saber, que a força de vontade atrás do material mental transferido, a força de vontade que é a causa da ação subconsciente, depende gradualmente da atenção e do interesse que se dá ao material adquirido. Para obter os melhores resultados, é preciso saturar bem, com interesse e atenção, essa massa de material mental que deve ser digerido e batido pela mentalidade subconsciente. Com efeito, o interesse e a atenção são tão importantes ajudantes da vontade que todo desenvolvimento e aquisição de força de vontade é praticamente um desenvolvimento e aquisição de atenção e interesse. Então vocês vejam que esse trabalho ele pede que a gente coloque um empenho, um desejo de que aquela resposta venha do mais profundo de nós, do nosso subconsciente. E terminamos o trecho com essa seguinte explanação do Ramacharaka. É necessário proceder seriamente quando estamos reunindo este material mental, e isto é muito importante. Não se pode reunir com pressa toda espécie de material mental e depois esperar que a mente subconsciente faça bem a sua obra. Não poderá fazê-lo, e o estudante que proceder com tal suposição, erroneamente há de ter maus resultados. O verdadeiro modo de proceder é tomar sucessivamente cada partícula do material mental, examiná-lo com o maior interesse e, por isso, também com a maior atenção possível. E depois, tendo-a bem saturada com atenção interessada, juntá-la com a porção de material que em breve deverá ser entregue à mentalidade subconsciente. Depois, tomar a partícula próxima e fazer com ela o mesmo. E quando já reuniste sob a mão os principais fatos do caso, observai a massa como um todo, com interesse e atenção, como se isto fosse um tratamento geral. Depois, entregai esse material à mentalidade subconsciente, com um forte comando. Elaborai este material de pensamento e esperai, confiando que a vossa ordem será obedecida. Esta força de mentalidade subconsciente não se limita somente à consideração de questões filosóficas, mas é aplicável a todo o campo de pensamento humano e pode ser empregada por todos. É útil resolver os problemas da vida cotidiana e do trabalho ordinário,
como também é aproveitável na realização dos mais altos voos da mente humana. Compreendei que nestas simples lições vos é dada a chave de uma grande força mental. Bom, com esta informação ficamos por aqui. Se vocês quiserem praticar, vejam o fundamento disso, vejam o tanto que isso é real, ok? E, enfim, fica mais esta chave prática para que vocês possam então seguir com a disciplina do Raja Yoga. Na próxima aula vamos estudar tátuas e a importância deles para esse processo de irradiação mental. Até lá!